Como é bom vencer, acordar após uma vitória do Santos, importantíssima, diante de um adversário direto como o Bahia, de virada nos minutos finais, vitória para lavar a alma e manter vivo essa esperança, né, de que o Santos sim pode sair da zona de rebaixamento, que não é o nosso lugar. Vamos repercutir a entrevista coletiva de Marcelo Fernandes, boa entrevista, onde ele inclusive fala como ele enxergou a possibilidade do Santos vencer a equipe do Bahia, a forma como o Bahia atua com o Rogério Ceni e como o Santos poderia se aproveitar disso para conquistar a vitória. E vamos falar também sobre como fica. O Santos vai em busca de um treinador? O Santos pode efetivar Marcelo Fernandes? Temos informações sobre isso também, vamos repercutir e já peço para você deixar aqui nos comentários o que você faria se fosse o presidente Andrés Rueda ou o coordenador Alexandre Galo? Efetiva Marcelo Fernandes? Vai atrás de um outro treinador? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, mas vamos à entrevista de Marcelo Fernandes após a vitória diante do Bahia. Confere aí. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória, né? Independente de performance, nós sabíamos o quanto era importante voltar a vencer. É claro que nós vamos também falar sobre o que você montou de estratégia, que deu certo, que talvez não tenha dado, mas a vitória em si, o quanto se tira um peso das costas para que o Santos mostre que ele está vivo. Porque depois do jogo do Cruzeiro parecia que o time estava morto dentro do campeonato. Essa vitória representa o que para você e para o elenco, Marcelo? Primeiramente, Felipe, eu queria agradecer não, né? Dedicar essa vitória também ao professor Diego Aguirre, ao Juan, ao Nacho, ao Andrés e o Fernando. São excelentes profissionais que aqui estavam. É uma sintonia que a gente tinha muito boa, mas que infelizmente os resultados não propiciaram a continuidade. Cara, essa molecada que tá aí dentro é uma coisa impressionante. Eu, antes de voltar pro clube, nós víamos os jogos e achava que tinha alguma coisa acontecendo, que tomava gol, abaixava a cabeça. E era só mesmo aqui, não tinha ninguém treinando sem vontade, ninguém. Quando eu voltei pro clube que eu vi tudo isso. E essa vitória representou aquilo que a gente trabalhou esses dias todos. Foi uma situação difícil a saída do professor Aguirre. Tivemos que levantar o moral da molecada, a molecada entendeu. Estudamos muito o Bahia e vimos o que era melhor pra gente nesse momento. Além de buscar a vitória, nós precisávamos também ter uma consistência um pouco melhor. E, cara, como você falou, o jogo do Cruzeiro, praticamente todo mundo já tinha jogado a toalha e agora a gente mostra que o Santos está vivo. O Santos é uma equipe guerreira, uma equipe gigante, que essa molecada aí dentro merece muito, e principalmente a nossa torcida, que nunca nos abandonou, sempre esteve do nosso lado. E, cara, eu dedico essa vitória a eles, porque eles sempre estiveram do nosso lado, tão firme no propósito, e a gente vai lutar até o fim, pode ter certeza. Marcelo, eu queria que você explicasse também a sua estratégia, né? Porque você monta uma linha de 3 zagueiros. O Dodô não foi tanto novidade assim, porque eu acho que com o Turra, no jogo do Atlético Paranaense, durante o jogo o Turra chega a trazer o Dodô para fazer essa função. Não sei se você chegou a conversar com o Dodô, evidentemente, para poder fazer essa mudança. Traz o Kevson para a ala esquerda, Lucas Braga na ala direita. Enfim, queria que você falasse da sua estratégia. Deu tudo certo? Ou ficaram algumas coisas que talvez você entenda que ficaram a desejar e que a vitória talvez não possa maquiar nessa noite? Não, assim, eu vou ser bem sincero pra você. O começo de jogo nosso, até 20, 22 minutos, foi excelente. Perdemos no mínimo uns 3 chances claras de gol pra já mandar no placar. A equipe do Bahia, a partir dos 25 minutos, começou a se soltar mais. Mas a ideia dos 3 zagueiros, eu conversei com o Dodô, até pela experiência dele. Ele ter domínio total ali da ala esquerda ali. Eu achei que seria muito difícil para ele fazer o corredor, porque o Bahia seria intenso. Tem o Gilberto, que é muito rápido. E o Kevson é um menino que vem treinando bem, um menino que é da base, tem uma força muito grande, e realmente ali no corredor, né, ficaria muito, muito importante ele, porque ele está com ritmo de jogo. E o Braga do outro lado também, principalmente. Por mais que o Braga goste de fazer a esquerda, tanto que depois eu coloquei ele para a esquerda, que é o lugar que ele mais gosta, e coloquei o Caissara lá, foi uma estratégia porque eu queria deixar o Jean Lucas, o Lucas Lima e o Rincon por dentro sem sair. Porque muitos jogos o Lima estava indo na ponta direita, o Jean não. Eu queria ele centralizado porque o jogo do Rogério agora no Bahia é articular pelo meio, bola na ponta para cruzar. Então acho que a gente, nesse esquema, a gente soube segurar principalmente essas bolas na área. Nossa defesa teve muito bem. E assim,
Não foi 100%, lógico que tem coisas para corrigir, mas a equipe não demonstrou cair na pressão do Bahia nem um minuto, jogou de igual para igual, estávamos amados por os contra-ataques, como tivemos vários para decidir o jogo, tanto com o Soteldo como com o Lucas, o próprio Marquinho. E assim, cara, a estratégia foi montada e deles que todos entenderam aquilo que a gente pretendia, pelo estudo em cima do Bahia, mas é como você falou, a vitória foi o mais importante nisso tudo. Lógico que erros vão acontecer, mas eu vejo muitas virtudes no nosso time hoje, mas muitas virtudes mesmo, principalmente a mental. Foi fundamental porque tomamos um gol e soubemos ir atrás do placar. Só pontuando uma coisa interessante aqui, sobre essa leitura em relação ao Dodô, né? Dodô, que não era um jogador que estava atacando de forma efetiva nos últimos jogos. Ele coloca o Kevson, que no sub-20, eu já falei aqui inúmeras vezes, é um jogador que é muito mais efetivo de forma ofensiva. O Kevson ainda precisa melhorar em alguns aspectos na questão de marcação, mas deu certo. Ele colocou o Kevson para pensar mais em dar esse suporte para o Soteldo, para fazer essa dobradinha com o Soteldo, né? Quando o Kevson avançava, o Soteldo caía mais para o meio, enfim, virava uma opção de passe. E o Dodô também você ganha numa saída de bola, né? Se a gente pensar no Messias, por exemplo, o Messias é um jogador que é mais limitado tecnicamente. A bola chega para o Messias, ele meio que não sabe o que fazer, é chutão. E aí, quando você coloca o Dodô, que é um jogador que tem a qualidade no passe, você também ganha com essa saída de jogo, né? O Dodô, para mim, foi bem como zagueiro. Sinceramente, estava com o pé atrás em relação ao Dodô, como ele iria se sair ali como zagueiro, mas confesso que gostei. Não sei se vai dar certo nos próximos jogos, mas analisando esse recorte do jogo do Bahia, achei que foi uma visão interessante. E aquilo, né? A leitura do Marcelo Fernandes, que a gente cansa de falar, o torcedor santista cansa de comentar, que é você colocar o Jean Lucas na posição dele, o Lucas Lima também, né, ficar insistindo em os dois abertos ali nas pontas, tanto o Lucas Lima caindo mais pela direita, o Jean Lucas jogando praticamente como um ponto esquerda, não é a posição deles. E aí você meio que pode queimar o jogador, né, porque ele tá jogando fora ali da posição, da característica dele. E aí você pode queimar o jogador. As melhores partidas do Jean Lucas com a camisa do Santos foi jogando como segundo volante, como ele fez, auxiliando tanto na questão defensiva como também na questão ofensiva. Participou dos contra-ataques do Santos, ajudou a ser esse jogador importante. Então, o treinador, se ele vai fazer alguma mudança de posição, né, do atleta, ele tem que pensar em algo que vai ser benéfico, né, para o atleta e para o time, como foi para o Dodô. Dodô não estava se encaixando ali como lateral, de ficar subindo e descendo. Citou também a questão do Gilberto, que é um lateral do Bahia, que é ofensivo. O Ademir também é um jogador ofensivo, né, caindo mais ali pelos lados. Então poderia ter uma dificuldade maior o Dodô atuando como lateral. Então teve esse auxílio atuando como zagueiro, além do Kevson ali como ala. Então achei uma leitura bem interessante do Marcelo Fernandes. Bora continuar para a entrevista coletiva. Uma coisa que chamou a atenção, estava conversando agora depois do jogo com os outros comentaristas, os números, o Santos teve 15 finalizações, 8 no alvo. Eu tentei puxar pela memória, e olha, minha memória talvez não seja tão boa, você pode me ajudar, o Maradei que está aqui pode ajudar. O Santos, acho que na temporada não finalizou tanto como finalizou hoje. Teve algo de específico, algo de diferente que foi feito para o jogo de hoje ou não? Não, já vínhamos trabalhando, até com o professor Aguirre, que a gente tem que ter essa consciência, principalmente o Jean Lucas, o Lucas Lima por dentro do campo, eles têm que, na construção no meio de campo, no segundo terço do campo, eles construir jogo, jogar em 2 ou 3 toques no máximo. E finalizar a jogada. O Marcos Leonardo teve uma jogada no segundo tempo por dentro, que se ele chuta de bico, ele ia, de repente, fazer o gol. Mas é aquilo que a gente pede, finaliza a jogada, vamos finalizar. Trabalhamos isso também bastante, pedindo para que eles finalizassem, porque se a bola for gol, a gente comemora. Se for fora, nós posta a equipe, já está na marcação direitinho. Então é mérito deles, eles entenderam. Já vinham entendendo de antes e, cara, volto a dizer, essa vitória, para nós, tem uma representatividade muito grande. Marcelo, eu não posso passar pela coletiva depois de uma vitória sem não te perguntar sobre a sequência. Você hoje está como técnico interino.
o Alexandre Galo, o Rueda, conversaram com você sobre alguma situação depois desse jogo? Se viesse a vitória, você seguia? Vai ter um outro técnico? Não se sabia, ainda não se sabe. O que foi passado para ti? E qual a sua expectativa até? Porque você conseguiu fazer esse Santos jogar bola e vencer. Assim, o que foi tratado comigo da diretoria para o nosso executivo de futebol, que eu virei aqui hoje como interino, e isso é perfeitamente normal para mim. Sabemos o que o clube pensa para essas próximas rodadas e nós estamos aqui para ajudar o Santos. Eu falo sempre isso, para mim é indiferente a posição que eu tiver. Aonde eu tiver, eu vou dar tudo que eu tenho de mim para conseguir o melhor para esse clube que eu tanto amo. E assim, volto a dizer, a conversa foi bem clara, bem justa e bem objetiva. Então é isso que está acontecendo. Gostei muito da entrevista coletiva do Marcelo Fernandes e também porque ele fez o simples, aquilo que a gente cansava de pedir, principalmente a questão do meio-campo do Santos, o posicionamento do Jean Lucas, o posicionamento do Lucas Lima. Teve a inteligência também de recuar o Dodô, confesso, repetindo aqui, estava com o pé atrás em relação a isso, mas foi inteligente, melhorou a saída de bola do Santos com o Dodô, fez com que o Kevson fosse mais incisivo e, de uma certa forma, também segurasse o lateral do Bahia, o Gilberto, que é um lateral mais ofensivo, o próprio Ademir também, do Bahia, caindo por aquele lado. Então você passa um pouco mais de segurança à forma como o Santos foi montado diante do Bahia. Jogou no contra-ataque, teve boas oportunidades, né? Infelizmente não acabou concluindo em gol. E uma coisa que causou espanto positivo para o torcedor santista é que os 2 gols do Santos saíram de bola parada. O primeiro gol de uma jogada ensaiada. Senhoras e senhores, quanto tempo que a gente não via o Santos marcar de uma jogada ensaiada. Soteldo para Joaquim, Joaquim para Marcos Leonardo. E depois, escanteio cobrado pelo Jean Lucas. O Joaquim, né, acaba de novo servindo o Furt e o Santos vence o Bahia. Resultado gigante do Santos, principalmente quando a gente fala de tabela de classificação. Olha só, o Santos ainda continua no Z4, na 17ª colocação, mas está com 24 pontos, tá? O Bahia poderia disparar na frente da gente. E aí, praticamente tirando o Bahia dessa briga, né? Das últimas colocações. O Goiás ainda vai jogar essa rodada contra o Flamengo, um Flamengo que provavelmente deve jogar com reservas por conta da decisão da Copa do Brasil, então é um jogo que eu não sei muito o que esperar, se o Flamengo, né, pode ganhar, se pode empatar, mas de qualquer forma o Santos fez a sua parte, que foi vencer. E de uma certa forma, o Vasco, que tem um jogo a menos, poderia ultrapassar o Santos, caso o Santos fosse derrotado pela equipe do Bahia, né? O Santos abriu um pouquinho mais ali a vantagem diante do Vasco. Se o Vasco perder, se o Vasco empatar, melhor ainda. E o Corinthians, que jogou ontem o jogo atrasado contra o Grêmio, tá com 27 pontos. O Corinthians joga aí sim sexta-feira contra o Botafogo pela 24ª rodada. E caso perca pro Botafogo, e quem sabe o Santos na próxima rodada vença o Vasco, o Santos já cola no Corinthians. Então, um resultado gigante. Se você olhar a tabela, né, os próximos jogos, olhar a classificação, você entende como é um resultado gigante que o Santos conquistou jogando fora de casa. É além de 3 pontos, né? A questão da moral, é a questão de você se distanciar de quem está atrás e de se aproximar de quem está na frente. Então, resultado importantíssimo. E aí, a gente começa a pensar no futuro de Marcelo Fernandes. Inclusive, uma cena que eu comentei no pós-jogo que me chamou bastante atenção foi a comemoração dos jogadores do Santos com Marcelo Fernandes ainda no gramado da Arena Fonte Nova comemorando. Isso para mim foi algo emblemático, né? Me passou que, ó, estamos fechado com você. Será que isso pode interferir na busca do Santos por um novo treinador? Vamos à matéria da UOL, que o título é o seguinte: virada heróica com o interino faz Santos repensar projeto contra o rebaixamento. E a matéria fala o seguinte: o Santos não cogitava deixar Marcelo Fernandes em definitivo no comando, mas a virada sobre o Bahia faz o clube repensar. A UOL apurou que os dirigentes não querem agir com o coração,
mas que haverá uma reavaliação nesta terça-feira. A preocupação do Peixe é frear esse momento de possível retomada de confiança com a chegada de um novo profissional. Marcelo Fernandes é muito querido pelos atletas e tem o apoio do elenco. Por outro lado, o coordenador Alexandre Galo não quer decidir baseado apenas nessa vitória. Galo centraliza a busca pelo substituto de Diego Aguirre e estava convicto da necessidade de ir ao mercado. Só que uma imagem ao apito final foi emblemática, né? Todos os atletas abraçaram Marcelo num sinal claro de aprovação. Em entrevista ao Premier, Marcos Leonardo valorizou o auxiliar, abre aspas. O Marcelão assumiu a bronca, deu total confiança para a gente trabalhar e vencer. Agora é trabalhar para jogar em casa, que tenhamos uma linda festa na Vila. Precisamos de todos. Fecha aspas para o Marcos Leonardo. Então eles estão com o Marcelão, né? Marcelão, aí a forma como o Marcos Leonardo chamou o Marcelo Fernandes. Vamos ver, gente. Vamos ver. Eu, sinceramente, se for para o Santos permanecer na Série A com o Marcelo Fernandes, vamos que vamos. Vamos que vamos. E só um adendo em relação a esse jogo contra o Vasco, que será no dia 1º de outubro. Então o Santos vai ter chão para treinar, para se preparar para esse jogo. Não sabemos se terá torcida. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não teremos. O Santos provavelmente, espero, né, que entre com um recurso no STJD para tirar essa punição de 2 jogos. O Santos, por conta de objetos arremessados no jogo contra o Grêmio, pegou 2 jogos com portões fechados na Vila Belmiro. Seria esse jogo contra o Vasco e também um contra o Bragantino, além de uma multa, acho que de R$32 mil. Espero que o Santos consiga reverter, porque esse jogo contra o Vasco é importantíssimo. É mais do que uma final. É muito mais do que uma final. Então, espero que o torcedor esteja na Vila Belmiro diante do Vasco, né? Vamos ver o que o departamento jurídico do Santos consegue fazer. Mas me conta aqui nos comentários, acha que tem que ficar Marcelo Fernandes ou tem que procurar um novo treinador? Quero saber de você, quero saber de você. E ó, tá feliz com o momento do Santos? Vou até colocar aqui na tela o QR Code da Foot Fanatics e link na descrição. Tá feliz? Muita gente fez promessa, né? Ah, se o Santos ganhar do Bahia, vou comprar uma camisa nova do Santos. Então compra essa camisa nova lá na Foot Fanatics. Link na descrição e usa o cupom NAGILA10FUT para você ganhar 10% de desconto. Tá certo? Grande abraço para vocês, a gente se vê num próximo vídeo.